Olá, amigos do CIMA, Municipais de Alvorada. Nós estamos aqui hoje com o Leonardo Girotto, advogado do sindicato, para essa nossa primeira edição do Dica Jurídica. É um programa que nós estamos criando aqui através da direção do CIMA, para estar levando para o associado informações jurídicas e o associado está sabendo melhor sobre seus direitos. Olá pessoal, meu nome é Leonardo Girotto, eu sou advogado aqui do sindicato e também milito dentro do escritório Girotto, Lemes e Zimmermann Advogados. Quero agradecer a oportunidade de participar aqui do primeiro Dica Jurídica. Temos muitas dicas para passar para os servidores. Eu faço atendimentos semanais aqui no sindicato às quintas-feiras. Para quem ainda não conhece os nossos serviços jurídicos, atendemos às quintas pela manhã e às sextas à tarde. Basta ligar aqui para a Secretaria do CIMA e marcar seu horário para esclarecimento das suas dúvidas em loco conosco. Hoje eu separei algumas dúvidas mais gerais, né, como é o primeiro Dica Jurídica aqui do sindicato, para falar de assuntos que muito nos procuram aqui no sindicato e eu acho que é importante que essas informações cheguem a todos os servidores. Gostaria de falar um pouco sobre direito administrativo e formalização e também sobre direito de petição. Bom, para começar, então, vamos falar especificamente dos servidores estatutários, né, que ainda são a maioria dos servidores vinculados aqui ao município. É importante que todos saibam, né, como que funciona, qual é a área do direito que rege suas relações com o seu empregador, né. Muita gente, às vezes, por uma questão de ignorância mesmo, acha que só existe direito do trabalho a regular relações de trabalho, mesmo no serviço público. E isso não ocorre no serviço público. Claro, eu posso estar falando que é uma obviedade para muitos, mas para muitos outros isso não é uma obviedade. Então, para você que não sabe qual é a área do direito que rege as suas relações com a prefeitura, trata-se do direito administrativo. E por que eu estou falando nisso? Porque tem uma regra básica do direito administrativo, uma regra dela emanam todas as outras regras nesse âmbito do direito, que é a regra da formalidade, formalização dos atos. O que eu quero dizer com isso? Se você recebe uma ordem verbal, se você recebe uma convocação para trabalhar num período diverso daquele que você tem na sua carga horária, e essa ordem ela somente ocorre verbalmente, ou no popular aqui do município de boca, a ordem de boca, esse tipo de ordem, esse tipo de ato administrativo, ele não existe para o mundo do direito administrativo. Como a gente tem dito, né, Léo, saliva não tem como tu arquivar, né? Tu tem que exigir um documento que possa dar veracidade, claro, enfim, daquele ato, né? Em administração pública, que é a qual os servidores todos estão vinculados, não existe nenhum tipo de ato que não possa ser posteriormente comprovado. E como que essa comprovação é feita? Através de documentos, preto no branco, tem que estar no papel. Não interessa se é ordem para o professor vir trabalhar um sábado, mesmo funcionários para realização de serviços extraordinários que normalmente não fazem parte da rotina de trabalho. Tudo isso o servidor ele só está obrigado e ele só deve levar com seriedade esse tipo de determinação quando ele está formalizada no papel. Transferências, muitas vezes também eu vejo assim, muita gente chegando até nós aqui do sindicato. Meu chefe está me dizendo que eu tenho que me apresentar tal dia em tal local. E eu pergunto para ele, mas e cadê a formalização dessa ordem de transferência? O servidor muitas vezes chega aqui dizendo que só recebeu uma ordem verbal. Então assim, pessoal, é importante que todos os atos estejam formalizados. E, além de formalizados, os atos eles devem conter uma motivação que justifica a existência deste ato. Então não basta muitas vezes você receber uma ordem, você pode exigir o motivo pelo qual ela está sendo dada. E mais, você pode exigir inclusive que ela seja formalizada, reduzida a termo, caso contrário você está desobrigado de cumpri-la. Não há uma ordem verbal que possa ser levada a sério, inclusive para o mundo do direito administrativo e para o mundo jurídico, né? Outro assunto, Vitor, que eu acho que é bem importante e que as pessoas, nesse aspecto, realmente elas ainda estão bastante confusas. Aí eu falo tanto em relação a servidores estatutários quanto seletistas, que é o direito de petição. O direito de petição nada mais é
do que uma situação na qual o empregado ou o servidor, ele sentindo que deva fazer uma reclamação ao seu superior hierárquico, seja no departamento de pessoal, ele deve fazê-lo da mesma maneira que volto no capítulo anterior da nossa conversa. Como a gente está falando de direito administrativo, em direito de petição também não vai ser nada diferente. Você precisa reduzir seus requerimentos a termo através da formalização. E aonde que você faz isso? Para a maioria dos pedidos, em relação à maioria dos funcionários, esses pedidos devem ser direcionados diretamente no departamento de pessoal. Então, você tem uma licença-prêmio para requerer, ou gratificação por tempo de serviço, e isso não foi pago de maneira automática, como você esperava que a administração fizesse, você deve formalizar a sua reclamação ou o seu pedido diverso de maneira a reduzir a termo e efetivar o seu pedido num direito de petição, que é nada mais nada menos que ir lá no DP e escrever os seus reclames e esperar uma resposta formal da secretaria competente. Muito importante, Vitor, da mesma forma como o requerimento dos servidores, ele é feito de maneira formalizada, justificada, o servidor, quando ele vai requerer algum direito, ele precisa explicar muito bem explicadinho por que ele é merecedor deste direito. O servidor também deve exigir do poder público, exigir das suas chefias ou do departamento de pessoal, não interessa quem ele requereu isso, ele deve exigir uma resposta formalizada e motivada. Tem que haver a exposição das justificativas pelas quais a administração pública está deferindo o seu pedido ou está indeferindo. Não basta que você, pela tela de um computador, seja informado se o seu pedido foi deferido ou se ele foi indeferido. A gente tem que saber o porquê também dele ter sido indeferido ou deferido, para que assim a gente possa entender como pensou a pessoa que decidiu isso e também possa fazer um juízo de valor, se essa pessoa está certa ou se ela está equivocada. Uma questão que acontece também, Léo, que eu acho que é importante esclarecer para os nossos colegas, é muitas vezes chegar no DP e ser proibido de protocolar o seu requerimento. Isso aí já aconteceu algumas vezes no ano passado, né? A gente tem orientado os servidores que isso não pode acontecer. Outra coisa que eles dizem é que se o direito que o servidor está reclamando tem mais de um ano, ele não pode reclamar no DP. O que também está errado, porque até 5 anos ele pode judicializar, enfim, pode protestar os seus direitos, né? Queria que tu falasse também sobre isso que acontece muitas vezes no DP e como o servidor deve agir se isso acontecer. Esse tipo de comportamento de negar-se a receber os pedidos administrativos oriundos dos servidores, ele é um comportamento que não encontra guarida na legislação, tá? É uma coisa que só acontece para quem não conhece mesmo os seus próprios direitos. Então, para isso também que o programa vem em auxílio a essas pessoas. Não existe nenhum requerimento administrativo que a administração pública possa se negar a recebê-lo. O que a administração pública deve fazer, então? Ela deve receber qualquer pedido administrativo que a pessoa julgar competente para fazer a administração e deve responder fundamentadamente o porquê que aquele pedido ele é infundado, né? Agora, o que não pode haver é a administração pública negar-se a receber um pedido. Quando isso acontece, Vitor, isso na verdade é um comportamento ilegal de quem pratica isso. A gente provavelmente não vai ver nenhum secretário, nenhuma pessoa com cargo de maior qualificação negando-se a receber nenhum tipo de solicitação formal dos seus servidores. O ideal seria, então, se o servidor se deparar com essa negativa ali no guichê, requerer que a chefia imediata venha ali para reparar a situação. Isso cobrar isso de um superior hierárquico. Com certeza, essa é uma situação irregular, que inclusive pode ser objeto de sindicância ou até mesmo de processo administrativo para quem se nega, para a pessoa que está se negando. O servidor que se nega a receber um protocolo, um pedido administrativo, ele está atuando à margem da legislação. Ele não encontra guarida alguma, nem no Estatuto dos Servidores, nem em qualquer legislação do município ou fora do município que permita que ele se negue a receber uma solicitação formal. O que ele deve fazer, sim, é receber e encaminhar para quem de direito vai decidir o requerimento dos funcionários. Ele não pode, por si só,
negar-se a receber qualquer tipo de justificativa nesse sentido. E a justificativa que eles estavam usando também de que um direito reclamado, se ele tivesse mais de um ano, não poderia ser protocolado. Isso também não existe. Não existe na legislação nada que impeça o servidor de reclamar. Eu não recebi o GTS lá de um ano atrás, 2 anos atrás eu posso reclamar. O que existe sim na legislação é um período prescricional de 5 anos da data que você faz o protocolo. A partir do momento que você realiza o pedido administrativo, você pode reclamar fatos que tenham ocorrido nos últimos 5 anos de vínculo com o município. Então nós vamos fazer um intervalo rápido aqui e logo mais voltamos com o nosso Dica Jurídica. Então, continuando, né, o servidor público tem até 5 anos após o desligamento para entrar com ação judicial questionando eventuais direitos que eles considerem que tenham sido desrespeitados. Porém, não existe nem na legislação municipal, estadual ou federal nenhuma norma que limite o período ao qual ele possa fazer os pedidos administrativos. Isso é se alguém propagando isso, essa pessoa é mal intencionada e quer impedir que os servidores busquem os seus direitos. Uhum. Outra questão, quando tu fala quando o servidor se desliga e ainda tem 5 anos para requerer direitos, ele também faz esse pedido mesmo que não seja mais lotado na prefeitura, também faz o pedido no protocolo ali do DP? Uhum. Tá, essa é uma questão bem importante, Vitor, que tu traz, tá? Por que é sempre necessário que o servidor faça o seu pedido diretamente no DP, antes de qualquer outra instância? Essa é uma exigência do Poder Judiciário, né? E isso também é algo que se ampliou para muitos âmbitos do direito, né? Você, antes de procurar o Poder Judiciário para resolver o seu problema, você precisa procurar outras vias alternativas que não sejam o judiciário para tentar resolver o seu problema. Então, digamos que tu, Vitor, tenha para requerer horas extras dos últimos 5 anos, que tu tenha trabalhado e não tenha recebido do município. Você não pode procurar diretamente o Poder Judiciário, porque você não oportunizou a uma esfera administrativa, que é o município, para resolver esse seu problema antes de procurar o judiciário. Se eu entro direto no judiciário, o juiz ele olha para a minha petição e, não encontrando provas de que eu tentei na via competente a resolução desse problema, ele indefere de pronto a inicial, manda que nós tentemos diretamente com a administração pública. Então, esse é um procedimento também que eu sempre passo para todas as pessoas que nos procuram aqui nos atendimentos. Antes de dar origem a um processo judicial, nós precisamos fazer o pedido administrativo. Isso ocorre com todos os direitos dos servidores, desde a mais simples, que é a licença-prêmio, revisão de horas extras que não tenham sido pagas, eventual inadimplemento ou uma falta não justificada que você acha que não deveria ter recebido porque ele estava com um atestado. Isso tudo, antes de levarmos para o judiciário, nós precisamos requerer junto ao departamento de pessoal que essa inconsistência, este erro, esse desrespeito a direito, ele venha a ser sanado diretamente pelo gestor público, o pessoal aqui da prefeitura, para que, caso ainda assim o desrespeito ao direito permaneça, a gente possa comprovar frente ao juiz que nós tentamos resolver essa questão diretamente com os envolvidos, com os responsáveis,
E, em não conseguindo, fomos obrigados a procurar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é a última alternativa. Bem interessante. Inclusive, vocês têm uma experiência, né, o escritório de vocês, de que a prefeitura tentou usar dessa desculpa, alegar que o servidor não havia procurado a via administrativa para derrubar a ação, né? Houve um período na nossa atuação já aqui no sindicato, foi logo que nós entramos. Começamos a cientificar as pessoas de que era necessário, antes de procurar o judiciário diretamente, oportunizar que a administração pública resolvesse os problemas, da mesma forma como recém falei. Tivemos que nos adequar a certas práticas da administração que, vamos dizer, tangenciam a legalidade ou a ilegalidade. Elas estão no limiar, não há como enquadrá-las propriamente como uma conduta ilegal, mas com certeza do ponto de vista da moral elas são condenáveis. Mas também nós já superamos isso, Vitor, porque o que acontecia de fato? O cidadão, servidor público, entrava com um pedido administrativo e após os 15 dias que ele teria para receber a resposta, ele procurava o DP, procurava o departamento de pessoal. Lá, sendo recebido pelas atendentes, elas informavam a ele que o pedido dele ainda não tinha resposta e que era para ele aguardar. Aí o cidadão aguarda mais 15 dias, nada de resposta. Aguarda mais 15, nada de resposta. Você há de concordar comigo que, na prática, a prefeitura sabe que deve uma resposta para o servidor, porque ele fez o pedido formal. Se não oferta a resposta no prazo hábil, a prefeitura, de maneira indireta, está negando o direito do servidor. Porque entre não oferecer uma resposta e negar o direito, a questão prática do servidor permanece a mesma, ele permanece sem atingir aquilo que ele considera correto para si. A situação de irregularidade permanece. Então nós instruímos também os servidores a partir dessa situação de não receber resposta a fazer um novo protocolo administrativo. Então você procurou o DP para requerer qualquer direito que você considere justo, aguardou os dias de praxe que a Secretaria lhe oferece para receber uma resposta, e ainda assim você não obtém resposta por mera desídia ou inércia do poder público, a gente instrui para que você faça um novo protocolo administrativo requerendo a resposta do protocolo anterior. E isso já vai provar que houve uma negativa da prefeitura. Porque para entrar com o processo judicial, Vitor, justamente nós precisamos demonstrar que entramos com o processo administrativo. Como que a gente faz para provar isso para um juiz? Quando a prefeitura oferece uma resposta. Aí, com base nisso, nós fazemos uma cópia do processo administrativo, anexamos a nossa petição inicial e isso vai para o processo. O juiz verifica que foi feita uma tentativa administrativa antes da tentativa judicial. Porém, quando eles não oferecem resposta, a gente não tem como anexar esse processo administrativo. Então nós pensamos numa maneira de configurar que, ainda que não tivéssemos obtido uma cópia, negativa propriamente dita. Exatamente, uma negativa formal e motivada, né, que seria o desejável, né? Então, mesmo nos casos em que isso não acontece, com esse novo protocolo, pedindo resposta ao processo anterior, ao protocolo anterior, nós já caracterizamos que fizemos o pedido administrativo e a administração quedou silente, não ofereceu nenhuma resposta. Então, na prática, a administração nem se deu ao trabalho de negar o direito do servidor, eles simplesmente não respondem. E, na prática, os efeitos da não resposta e da negativa de direitos é o mesmo. Então, para isso que a gente instrui o servidor a fazer esse novo requerimento de resposta daquele protocolo anterior. Inclusive, Vitor, quero falar acerca de um outro detalhe bem importante, que o servidor deve ser cientificado. Eu dou um conselho para todo mundo que me procura aqui nos atendimentos do CIMA. Tenha uma pasta simples, na qual você guarde todos os documentos referentes ao seu vínculo de emprego, ao seu vínculo de trabalho. Por que eu sempre oriento dessa forma, Vitor? Porque caso seja necessário ingressarmos na justiça, é importante que nós tenhamos
o maior número de documentos, uma abundância de provas para comprovarmos o nosso direito. Aí tu vai me perguntar, mas a prefeitura não deveria trazer esses documentos? E eu vou te responder, sim, deveria trazer esses documentos. Agora, como advogado, eu me coloco no lugar do advogado da prefeitura. Não que eles se neguem a levar os documentos, não é isso que eu estou querendo dizer, mas com certeza é mais fácil para o servidor e ele facilita muito mais o êxito do processo quando nós mesmos apresentamos as provas do nosso direito, quando a gente não depende da prefeitura para precisar oferecer algum documento que é chave para a gente conquistar ou não o direito. Eu não posso ficar na dependência da prefeitura se eu tenho acesso a esses documentos. E hoje em dia você não precisa mais tirar xerox, você não precisa mais sair com o documento do setor que você está. Você consegue muito bem tirar uma foto, você consegue comprovar às vezes que você fez horas extras, você consegue comprovar às vezes que você esteve presente num sábado, informalmente, porém formalmente isso não foi registrado. Então são diversas as situações. Então o que eu estou recomendando aos servidores? Tenham gestão documental. Não vai ser a prefeitura que vai defendê-los num eventual processo que vocês vão entrar justamente contra ela. A prefeitura, via de regra, tem a obrigação de trazer documentos. Mas será que eles possuem uma gestão documental eficiente? Será que se eu precisar de um documento de 5 anos atrás, a prefeitura vai ter organização suficiente para atender ao meu pedido dentro de um processo? Eu não sei. E eu prefiro que os meus clientes não fiquem na dependência do seu empregador. Eu prefiro que os clientes sejam espertos, sejam pessoas cientes dos seus direitos e que se depararem com provas daquilo que possa ajudá-los em eventual ação jurídica, que não desperdicem isso. Muitas vezes a gente ganha um papel que comprova determinado direito, a gente até sabe que aquilo é importante, mas não tem aonde guardar, ou mesmo acaba guardando num local e depois acaba se perdendo. Então, se eu posso deixar um conselho, né, seria isso: tenham gestão documental. E é simples, basta ter uma pasta específica do seu vínculo empregatício. Eu tenho na minha casa uma pasta para cada trabalho que eu fiz anteriormente, até abrirmos o nosso escritório. Mas eu, em relação a todas as empresas que eu passei, eu tenho pastas, documentos de mais de 10 anos atrás. E eu não pretendo me desfazer disso. Inclusive, tento fazer com que meus amigos, as pessoas próximas de mim, os servidores que nos procuram, também que eles reproduzam essa prática. Acho que é muito importante e útil em termos de precaução para eventuais ações jurídicas. Não sei, Léo, se tem mais alguma dica que tu queira passar aí para nós finalizar esse nosso primeiro programa, passar aí para os nossos colegas? Eu acho que assim, é bastante importante que neste momento em que vivemos no nosso país, onde são muitas as reflexões, fala-se hoje em dia de reforma trabalhista, reforma previdenciária, terceirização. É muito importante que os servidores cada vez mais sejam cientes dos seus próprios direitos e estejam bem atentos aos movimentos que ocorrem na política tanto nacional como mesmo aqui municipal. Todos os dias os nossos direitos, a nossa vida está sendo discutida por pessoas que muitas vezes nós até conhecemos, mas nós não estamos acompanhando essas questões. E isso são as nossas vidas sendo decididas por outras pessoas. É importante que todos tomem parte nas discussões que estão sendo travadas atualmente, principalmente a questão da reforma trabalhista. Acho que a terceirização, caso venha a ser aprovada em definitivo, ela vai ser muito prejudicial para o servidor público. Afinal, a atividade fim ela vai poder ser terceirizada e isso vai virar uma bola de neve. Então, o meu recado é assim: estejam atentos, pois caso se permaneça na ignorância, você acaba sendo atropelado por aqueles que conhecem o direito. Então, procure saber dos seus direitos, procure o sindicato. Aqui nós estamos aqui para apoiar o trabalhador. Qualquer dificuldade que você tenha no seu local de trabalho,
aqui você vai encontrar pessoas dispostas efetivamente a lhe auxiliar pessoalmente. Aqui você não vai precisar dar nada em troca, nós não fazemos política pela política, nós fazemos política sindical, política de apoio ao servidor, política de apoio ao trabalhador. E qualquer dúvida que vocês tiverem, tem o sindicato aqui, também tem o nosso atendimento semanal aqui, reforço. Venham nos procurar, liguem para a Secretaria do CIMA, marquem um horário. Funciona às quintas pela manhã e às sextas à tarde. Certo, então, Léo, eu queria agradecer mais uma vez aí a tua presença aí nesse nosso primeiro programa. Muito obrigado. Né? Queremos fazer muito mais programas ainda para esclarecer o servidor público de Alvorada que vocês também já perceberam, nós e com direção sindical, nós já tinha essa percepção, vocês também estão percebendo que o servidor ainda tem muitas lacunas que ele não conhece ainda dos seus direitos. Com certeza. E isso faz com que em Alvorada os nossos patrões, o nosso empregador, muitas vezes nos passe por cima de nós, enfim, a questão do assédio moral, que mais a gente pode fazer um programa específico, né? Então, agradecer ao Leonardo Girotto aí, a parceria com o escritório Girotto, Lemes e Zimmermann, é isso? Exatamente. E, enfim, então, convidar também os nossos colegas, esse canal ele tá no YouTube, né, na TV Cima, convidar o pessoal para se inscrever no canal aí, no link que tem no cantinho aí, né, assim que tiver um novo vídeo, o pessoal já vai estar informado e vai poder assistir. Então a nossa meta é, a partir de agora, fazer vários vídeos jurídicos e outros vídeos também da direção do CIMA para o servidor estar cada vez mais informado e defender seus direitos. Se tiverem dúvidas também, né, Vitor? Sim. Podem mandar, né? Podem sugerir vídeos também. Eu quero que o jurídico fale sobre tal assunto. Inclusive outros assuntos que não sejam da esfera pública, daqui a pouco o pessoal quiser saber, né, Léo? Sim, é importante que tu tocou nesse já tem esse esclarecimento hoje, né? Vitor. O que a gente procura sempre é focar na questão funcional dos servidores, né? Mas a nossa assessoria ela não se cinge a isso, né? Nós também estamos aqui à disposição para responder qualquer tipo de dúvida jurídica também. Um problema que um familiar esteja enfrentando. Com certeza. Os atendimentos também aqui no sindicato também são mais abrangentes. O servidor pode vir aqui nos procurar não só para questões funcionais, a gente está aqui para esclarecer todos os tipos de dúvida. As discussões jurídicas estão por todas as esferas, estão nas redes sociais e muitas vezes nós temos dúvidas quanto às opiniões que nós lemos na internet, em colunas, né? Então também é interessante, caso você tenha sua dúvida, você pode mandar. A gente vai reunir, obviamente, as mais comuns, as que sejam mais reclamadas para nós selecionarmos os próximos vídeos. Mas pretendemos sim, Vitor, aí eu pretendo falar de assédio moral, pretendo fazer alguns vídeos específicos para o pessoal da área da educação, que eu já tenho uma série de demandas em mente aqui, que são muito comuns, que se repetem em todas as escolas. Questão da hora atividade, questão de compensar dia em que você tem atestado. O atestado é uma grande controvérsia aqui no município e essa controvérsia só existe porque o servidor não tem a exata noção do que diz a legislação. No momento que ele sabe que ele, quando tem um atestado, não precisa depois pagar estas horas, a gente começa a promover pequenas revoluções. Mas é importante isso, Vitor, é a gente... tendo a dúvida, a gente procurar esclarecer. Não podemos ficar aí à margem das discussões e muito menos na escuridão aí da ignorância. Porque é isso que permite que os abusos de direito sejam cometidos. E aqui no município nós tínhamos, eu vejo assim, quando nós começamos a nossa atuação aqui, muitos problemas assim que eu não imaginava que existiam em Alvorada, porque já é uma cidade grande, é uma prefeitura, vamos dizer assim, bem expressiva, né, em termos de número de funcionários, em termos de população abrangida, e situações que a gente se deparava em municípios de gestão amadora, de gestão não profissional, se reproduzindo aqui em Alvorada. Então eu acho que o trabalho é sim de qualificar o servidor quanto aos seus direitos. Ele tem que saber o que é certo, o que é errado, o que ele pode reclamar, de que maneira que o chefe pode fazer a cobrança, de que maneira que ele não pode fazer a cobrança.
né? E quando a gente consegue colocar na cabeça das pessoas uma melhor noção daquilo que é correto, daquilo que a legislação define, a qualidade do serviço aumenta. Isso vai refletindo não só na qualidade de vida do servidor, como também do cidadão que acaba sendo beneficiado com os serviços públicos que os servidores exercem, né? Então, eu acho que a grande jogada é procurar se inteirar e não estar à parte do que é discutido aqui dentro do município. Tá certo, então, agradecemos aí ao Leonardo mais uma vez, aos nossos colegas aí, e pedimos para que esse vídeo seja repassado para o WhatsApp, enfim, por e-mail, para a gente reproduzir e levar ele ao máximo de colegas possíveis, servidores de outros municípios, enfim, porque nós estamos discutindo a questão de direitos de servidores. É isso. Muito obrigado pela oportunidade.